Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. Nós vamos para o ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 23 horas, não só aqui na Curiacos TV, mas também em simultâneo com a Rádio Vida 97.1. E, obviamente, no início do ano, com alterações substanciais, por exemplo, na Casa Branca, e algumas que poderão acontecer com eleições legislativas em alguns países importantes na nossa Europa, como a Alemanha, creio eu, é importante tentar, de alguma forma, ler que tendências é que há para 2025. Se vai ser um ano repetido ao ano passado ou se já 2025 começa a mostrar, de alguma forma, para onde caminhamos, não só politicamente, mas também, obviamente, económica e culturalmente falando. O nosso convidado de hoje é o professor Rui Teixeira Santos. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui connosco. Vamos começar pela política, porque de alguma forma a política também acaba por determinar de alguma maneira a música que a cultura e a economia dançam. Pelo menos pensamos nós que é assim. Nós estamos habituados, ou estivemos habituados durante a década de 80 a ver aquelas guerras proxy entre os Estados Unidos e o Bloco de Leste, a antiga União Soviética. De alguma forma isso terminou. Como é que podemos olhar para 2025? E como é que está, por exemplo, o complexo industrial militar americano nesse sentido? Boa tarde ou boa noite e muito obrigado pelo convite. Disse tudo. De facto, essa é uma das grandes tendências da política, é a mudança desses padrões que nós tínhamos anteriormente. Em primeiro lugar, a política externa americana era muito conduzida por uma agenda nos últimos 30 anos, por uma agenda que interessava muito a Israel. As guerras que foram feitas eram as guerras de Israel e que interessavam ao complexo militar industrial. Por exemplo, o Ministro da Defesa americano, o último, do Biden, vem do complexo industrial militar. Era um homem que trabalhava para... Hoje, o Ministro da Defesa o novo Ministro da Defesa vem das redes sociais e da comunicação social. Portanto, há uma abordagem completamente diferente. Há uma substituição daquilo que é crítico na presença internacional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos comportaram-se como uma potência unipolar com a agenda dos neocons a partir da queda da União Soviética, em 1991. Essa potência unipolar não se traduziu depois em grande capacidade de intervir em grandes planos e de moderar muitos dos conflitos internacionais. Teve como alternativa o multilateralismo da esquerda e dos BRICS com agendas alternativas ao mundo ocidental. Do ponto de vista cultural, a agenda woke visou minar o Ocidente enquanto conceito de Ocidente alargado e fragilizou-se muito. A própria agenda judaica a controlar os interesses americanos acabou por beneficiar mais Israel e menos os interesses dos Estados Unidos. Mas, professor, isto não é uma coisa que nós ouçamos muitas vezes, que muitas das guerras da década de 90 em diante, por assim dizer, foram guerras que interessavam mais Israel do que propriamente aos Estados Unidos, porque... Isso é o objetivo, é ler o atual primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu. Ele tem um livro publicado na década de 80, onde diz quais são as guerras que se tem que fazer, e é de segui-las. Só falta a do Irão, de resto estão feitas todas. E, de facto, o que nós verificamos com o Trump, há uma mudança deste paradigma. O Trump, de alguma maneira, vem dizer, vamos congelar
os interesses de Israel neste momento. Não os vamos abandonar, não é? Nem nunca serão abandonados. Reparem que só a partir dos anos 50 é que Israel começa a ser importante para os Estados Unidos. Até lá nunca foram. Eram importantes para o Reino Unido, nunca foram para... passaram a ser, obviamente, pelo trânsito de intermediários de poder. Este congelamento vai redefinir o contexto da ação do Trump. O Trump vai definir quais são os seus inimigos e quais são os seus amigos, isto é, vai fazer política. A política volta a ser política e deixa de ser direito, e deixa de ser justiça, e deixa de ser ética, e deixa de ser moral. A política volta a ser política, ou seja, a definição dos amigos e dos inimigos. E o que é que surge claramente como alternativa a essa agenda do grande Israel? O que vai surgir como grande alternativa vai ser a definição da China como adversário. Os chineses são pessoas muito cordatas e muito simpáticas, não são as pessoas que estão em causa. O que estão em causa é o trânsito, é o trânsito de interesses. E o poder é definido por interesses. Não é por nacionalidade, não é por identidade rássica, não é por nenhuma dessas agendas que foram típicas do século XIX e que o século XX... Mas se isso for verdade, professor, nós, Europa, estamos feitos ao bife, desculpa a expressão, porque há uma velocidade chinesa. Aliás, nenhum país na história fez um turnaround tão rápido como a China fez em termos tecnológicos, de sair quase debaixo dos pés das restantes nações para ser um dos líderes mundiais. Fez a Alemanha, fez a Polónia, fez a Coreia, fez o Japão. Fizeram em que sentido? Há um modelo. Fizeram a seguir à Segunda Guerra Mundial com o dinheiro, com a tecnologia e o dinheiro americano, como a China. A China fez com o dinheiro americano também. Claro. O China América, isto é, a América endivida-se para comprar à China e a China produz para vender à América. O China América é um modelo que o Reagan propõe e que que dá este resultado. Mas então, a velocidade é das decisões e o pragmatismo com que eles tomam decisões. Neste momento é uma Casa Branca que vai ser dominada pela vontade de Trump, por assim dizer. E da tecnologia. Em que é que essa velocidade da agenda política pode eventualmente deixar a Europa ainda em piores lençóis? Sim, a Europa tem uma tradição, de facto... Sabe que isto aconteceu com os romanos? Quando dominaram os gregos foram para professores dos filhos dos romanos. E na segunda geração, os romanos eram mais gregos que romanos. Ora, o que aconteceu com a União Soviética? Adriano gostava da cultura grega, nós derrotámos a União Soviética, mas hoje temos um padrão soviético. Eu diria, nós estamos na Europa soviética. Quer dizer, com um conjunto de burocratas mais preocupados em regular e legislar do que em criar. Hoje o talento e o mérito são fatores de produção, como o capital, como o trabalho. Agora, a Europa não está a valorizar nem o talento nem o mérito. Nós temos uma economias de futuro. Veja, por exemplo, no último ano, a Itália ultrapassou a França em produção industrial. Hoje é o segundo maior país de produção industrial da Europa. A Alemanha, eu acho que tem imenso futuro porque tem um talento enorme. Tem é que se ver livre da regulação em excesso. E tem que ter capacidade financeira para investir. Portanto, é preciso investir, é preciso apostar no talento, é preciso libertar a sociedade da regulação. Essa é uma das tendências para 2025. Claramente. A velocidade... A vitória de Trump e o sucesso que eventualmente venha a ter vai obrigar a Europa a repensar-se totalmente. A Europa vai deixar a regulação toda que tem. O exemplo que estava a dar da inteligência artificial. A Europa está preocupada em fazer um regulamento de inteligência artificial que não existe nos Estados Unidos e que não existe na China. Curiosamente, na Europa não há nenhuma empresa de inteligência artificial que estão na China ou estão nos Estados Unidos. Portanto, isto demonstra bem quão errado o padrão está. Olha, há pouco falávamos do complexo industrial militar e isto recorda-me as estruturas intermédias de poder. Qual vai ser a tendência para 2025 com a tomada de posse de Trump e outros líderes a nível... Trump traz... substitui, de certa maneira, o complexo industrial militar
pela tecnologia, pela inteligência artificial, mas sobretudo pelas redes sociais. As redes sociais vêm alterar a maneira como a liderança comunica. E comunica-se diretamente com o povo. Portanto, vai ser cada vez menos necessário ao chefe os intermédios, todos os poderes intermediários, sejam eles a maçonaria, algumas igrejas ou os partidos políticos. A evolução... A América não é verdadeiramente uma democracia. A América é a maneira que o Tocqueville a definiu. A América é sobretudo uma república. Uma república. À maneira romana. E as repúblicas evoluem não para monarquias nem para ditaduras, evoluem para impérios. E, portanto, chamemos-lhes formalmente ou não, é um facto histórico que você está a mencionar. É o que eu estou a assistir. A tomada de posse esta semana de Trump entroniza um imperador com uma família imperial com características típicas do Império do Augusto. Ou do Império de Napoleão, que também nasceu de uma república e não de uma democracia. Reparem, esta evolução imperial da América tem um potencial muito novo, mas só é possível exatamente por causa das redes sociais, porque ele já não precisa de intermediários. Ele contacta diretamente com o seu eleitorado. Olha, por exemplo, mesmo determinadas estruturas como a Justiça, ou seja, o Supremo Tribunal tinha ditado o banir o TikTok e ele com um post nas redes sociais já disse que vai dar uma ordem executiva. Eu acho que o Estado Nacional está-se a tornar muito mais parecido com o Estado Internacional. Isto é, a fragilidade do direito internacional vai ser outra das características que nós vamos ver dentro dos Estados modernos. O direito vai se tornar menos capaz de reprimir, menos capaz de ser a linguagem do Estado. Eu não estou a dizer que estamos no fim do Estado de Direito, mas alguma coisa vai passar-se também nessa área, ou está-se a passar nessa área, que é, de facto, o regresso à política. A política ocupa o lugar do direito. O direito não era o lugar da política. O direito e a economia e as regras da burocracia capturaram a política. O que há com Trump é, de certa maneira, e é uma das tendências para 25, com o Milley, com a Meloni, com poderes como o do Trump, como o do Putin, nós estamos exatamente a assistir a uma crise do Estado de Direito, mas, sobretudo, à emergência da política mais tradicional. Há que tal definição do Schmitt, não é? Entre amigos e inimigos, e julgar os interesses entre os amigos e os inimigos. Muito bem. Isso, aliás, tem depois impacto no comércio, em que eu vou fazer chips, os Estados Unidos vão fazer microprocessadores no friendly shore, isto é, nos países que são amigos. Portugal não é um país confiável para os Estados Unidos, porque é considerado a porta de entrada da China na coisa. O Milênio BCP, a Fidelidade, a EDP, a REN, N empresas que são todas... Sim, mas também não veio cá quando precisámos, não veio cá nenhuma empresa americana comprar. Ajudar, e da dívida... Porque a verdade é que essas vendas foram feitas por imposição da Troika. Mas essa questão é crítica depois para definir que tipo de investimento estrangeiro é que nós vamos ter. Sobretudo quando o mundo está a mudar também nessa área e vemos as tendências económicas. E queria já pegar nisso, de facto, e já lá voltamos ao peso da China no PIB mundial, mas deixe começar por algo, e uma vez que mencionou há bem pouco tempo o Milley, é a questão dos impostos, que em Portugal temos ouvido cada vez mais que, de facto, o peso dos impostos sobrecarrega empresas e trabalhadores. E vemos, de alguma forma, noutros países, uma abertura para grandes cortes nos impostos. Será que isso é uma tendência que veio para ficar? O que nós estamos a ver com o Trump é que a questão dos impostos deixou de ser uma questão de debate ideológico, passou a ser uma questão de facto e uma questão crítica, de sobrevivência da própria economia portuguesa. Os Estados Unidos têm um peso de impostos nos rendimentos das pessoas da ordem dos 27%. Nós temos um peso de 42%. E
com 27%, o Trump entra a dizer que vai fazer uma grande baixa de impostos. Portanto, a América vai ficar muito mais parecida com os BRICS, com os países em desenvolvimento, que não têm quase impostos, e cada vez mais afastada dos países da OCDE, dos países desenvolvidos. O que significa que a América vai passar a atrair investimento que, com a sua estabilidade, com o seu poder militar, com a sua capacidade, vai atrair investimento que antigamente podia vir para Portugal ou podia ir para outros países. Sendo uma sociedade de consumo, obviamente as pessoas tendo o mercado está lá, também vão consumir mais. E mais, o que é que acontece com isso? Ainda por cima ele põe barreiras alfandegárias, isto é, eu protejo aquela economia. Ao proteger aquela economia, o que é que eu faço? As minhas poupanças na Europa, nós estamos a ver o euro a cair, as minhas poupanças eu mudo-as para os Estados Unidos, isto é, os Estados Unidos vão atrair dinheiro para investimento, mas vão atrair poupanças do mundo inteiro. Isso é um drama para a Europa ou é uma oportunidade para a Europa? Em primeiro lugar, se nós continuarmos com a nossa carga fiscal, ainda por cima, um país como Portugal não tem capacidade de investimento nenhum. Nós destruímos uma parte da capacidade de investimento com a descolonização. Depois outra parte com as nacionalizações. E depois com esta perseguição fiscal que existe. Portanto, o facto de haver um peso muito grande das políticas distributivas nas opções do Estado faz com que não haja, de facto, grande capacidade de investimento. E o Estado, em vez de alocar os subsídios, os recursos e os fundos europeus a investimento, tem sido muitas vezes chamado a alocar isso a desenvolvimento, não de infraestruturas críticas, mas a distribuir pelos amigos, não é pelos amigos no sentido mau, mas para distribuir pela população, pelos mais necessitados. Ora, isso são opções que vêm depois a ter consequências no desenvolvimento da economia portuguesa. Agora, a Europa, o que é que deve fazer perante esta situação? Primeiro, tem que desregulamentar. Segundo, tem que desburocratizar. Terceiro, tem que baixar os impostos. E quarto, deve levantar barreiras alfandegárias à América ou não? E a minha opinião é que não deve. Porquê? Porque, aliás, o Varoufakis, a semana passada, ia nesse sentido. Porque o aumento das barreiras alfandegárias, a atração de dinheiro, faz com que o euro desvalorize e, portanto, aquilo que eles aumentam, nós desvalorizamos. Portanto, continuamos competitivos nas exportações para eles. E, portanto, a China também pensa assim. E a China, neste momento, o que está a pensar... A China está com uma estratégia nova. Ela não vai atacar os Estados Unidos com a mesma moeda. Vai fazer duas coisas. Primeiro, vai escolher áreas pequenas, small yards, para atacar os Estados Unidos. Por exemplo, no agroalimentar, que é completamente deficitário dos Estados Unidos. Se passar a importar da África ou do Brasil, é evidente que os Estados Unidos, onde o lobby da agricultura é muito pesado em Washington, e aí o Trump tem um mau bocado para passar. A outra estratégia que a China está neste momento a desenvolver, sobretudo para os seus textos, é a criação de marcas. Como fez no automóvel e resultou, vai criar marcas dos produtos chineses que vão resultar de alta qualidade, de alta tecnologia. E, portanto, nós vamos assistir a uma China absolutamente nova, que já está com uma estratégia de longo prazo. Ainda nós não estamos... E a Europa, o que é que está a fazer nisto? Nada. Nada, está a fazer regulamentos para a inteligência artificial, para a cibersegurança. Isto para demonstrar como a liderança europeia não está completamente incapaz de reagir. Eu espero que a partir das eleições na Alemanha as coisas possam mudar. Não vejo futuro à França. Acho que a Itália pode liderar. Espero que a Itália não surpreendente, não calha. Há pouco a Itália ter ultrapassado a França. Sim, a produção industrial e o empreendedorismo agora na Alemanha, na Itália é fantástico. E se calhar é o momento de nós mudarmos a sede da União Europeia de Bruxelas para Roma. Era talvez um sinal. Lá vem mais um império. Mas não estamos numa época de impérios. Olha, e algo que também tem sido extremamente difícil, e eu vejo não só em Portugal, mas começo a ver já na Europa, é a capacidade de reter talentos. E professor, eu lamento imenso, mas até noutros países europeus mais desenvolvidos do que nós, eu vejo alguns talentos a sair para Estados Unidos, China também é um destino para alguns dos talentos europeus. Repare, em 2008, o PIB per capita da União Europeia era praticamente igual ao PIB per capita dos Estados Unidos. Neste momento, o PIB per capita dos Estados Unidos é o dobro da União Europeia.
Portanto, as empresas, só uma empresa tecnológica, como a Nvidia ou a Nvidia, a Apple ou a Microsoft, qualquer uma destas empresas é maior do que a Bolsa de Frankfurt. E, portanto, nós há 20 anos, 4 das maiores 10 empresas do mundo eram alemãs, 4 eram americanas. Hoje, 9 são americanas. E uma é a saudita, que é a Aramco, que é de petróleo. E, portanto, isto mudou completamente, o mundo mudou completamente. E, portanto, os Estados Unidos, para fazer esta revolução da inteligência artificial, precisavam de cerca de 300 a 400 mil engenheiros. Era o estudo que havia em 2009, quando eu estudei nos Estados Unidos, era esse o número que se falava. Eles já levaram para lá mais de 500 mil alemães, engenheiros alemães e europeus. Portanto, obviamente que as revoluções fazem-se com talento. O talento é hoje o fator mais determinante, ao ponto das pessoas já não falarem em capitalismo, mas falarem em talentalismo. Porque o talento é muito mais importante que o fator trabalho, que o fator capital, que o fator de terra. A maneira como nós estudámos a economia no século XX não tem nada a ver com o mundo em que estamos hoje. Nós estamos na era do conhecimento, na era do talento e, portanto, na era do mérito. E isto muda completamente a maneira como eu hoje tenho que dar as minhas aulas, como eu tenho que olhar para a inteligência artificial. Eu, com a inteligência artificial, se calhar não tenho que ensinar aquilo que ensino hoje na faculdade. Tenho que mudar completamente. Eu, se calhar, amanhã não vou precisar de engenheiros para nada. Hoje os engenheiros são muito importantes. Amanhã não vou precisar disso porque a inteligência artificial resolve-me isso. Eu, com computadores quânticos, que dentro de 10 anos estão aí, que eu consigo fazer operações inacreditáveis, com uma velocidade enorme. Pode definir políticas de Estado. E definir políticas públicas, e definir políticas públicas e, sobretudo, avaliar políticas públicas imediatamente. E isso é uma grande alteração para os decisores públicos. E repare que hoje alguns políticos que nós conhecemos decidem por sondagens, mas as sondagens são muito aleatórias. Nós, a partir daí, dos instrumentos de inteligência artificial, vamos ter dados objetivos. Ora, o Ludwig von Mises, quando escreveu o Socialismo, que é da Escola de Viena, criticava o socialismo, porque o socialismo, o planeamento central, dizia que a decisão central era mais eficaz do que a ineficiência das decisões múltiplas do mercado. E o Ludwig von Mises dizia, não, 1 milhão de decisões, que são os decisores, todos aqueles que compram no mercado, é muito superior ao melhor Einstein que decida uma política central. E, portanto, a inferioridade do socialismo face ao capitalismo é evidente. Mas com a inteligência artificial isso mantém-se? Nós hoje, o planeamento central, o imperador, que contacta diretamente com as suas bases e que consegue fazer a melhor política, porque eu agora, a política, que é a definição de amigos e inimigos, é para defender os nossos interesses. Se os meus interesses, diz-me a inteligência artificial, são estes e defendo-os melhor desta maneira, eu vou estar a dar mais às pessoas, de um modo mais eficiente e mais inteligente. E, portanto, uma mudança de paradigma. Não, é que os sistemas democráticos têm que pensar muito bem se não são modelos que eram os melhores sistemas entre todos os maus. Porquê? Porque falta de informação. Na época da informação, na era da inteligência, não é a questão da falta de informação que está em causa. E, portanto, nós na Europa andamos a evitar que relatórios de segurança interna identifiquem nacionalidades e etnias dos criminosos, para além das vítimas. Algo que, uma vez que já falámos várias vezes de criptomoedas, de inteligência artificial, é a questão das criptomoedas. Sendo que Trump é fã e realmente, assim que ele ganha, houve um disparo no valor da criptomoeda. As criptomoedas são críticas por várias razões. A primeira razão é porque é a área onde não se controla e, portanto, tudo o que é negócios menos claros podem passar por aí. O que é que acontece com o Trump? Nós hoje, antes de mais, nós temos que ver quais são os pressupostos das criptomoedas. As criptomoedas atuais gastam a energia mais do que o Paquistão, o dobro do que Portugal. Ou seja, se nós comparássemos as criptomoedas como um Estado, as criptomoedas precisam de energia que não há no mundo.
E, portanto, o grande segredo... É muito curioso esta tendência, é uma grande das tendências, que à medida que as tecnologias e que o dinheiro muda, também as coisas antigas também contam, a energia também conta. E, portanto, daí as políticas... Porque é que os centros de bases de dados, que são muito mais importantes do que os microprocessadores, vão para Houston, porque há petróleo lá e há energia barata. Está a ver? Ou vão para a Arábia Saudita. É? Portanto, Portugal, se quer ser um centro tecnológico, tem que ter investir em energia. E podemos ter energia verde ou não para isso. Será que chega? Não. Temos que pensar, de facto, começar a pensar no nuclear como a única alternativa para isso. E deixar de ter complexos. Esses complexos que a esquerda criou na Europa para que a Europa, anti-Ocidente e anti-Europa, para que a Europa não se desenvolvesse, é complicado. Mas claro que a agenda de sustentabilidade mantém-se. E, portanto, se nós conseguimos compatibilizar uma energia verde com a quantidade de energia produzida, isso pode se tornar na Europa uma grande alavanca do futuro. E aí podemos estar à frente de muita gente. Temos que ter um pensamento estratégico para a Europa também nessa área. Mas voltando às criptomoedas, qual é o grande problema da administração americana? Eles controlam o Congresso, as duas casas, quer o Senado, quer a Câmara Baixa. Eles controlam o Supremo Tribunal, eles controlam a Presidência e o Governo. O que é que eles não controlam? O Banco Central. O Banco Central é o único adversário do Trump. E o que é que a administração Trump pode fazer? É criar um banco central de criptomoedas. E se o Banco Central não jogar o jogo dele, ele pode jogar o jogo das criptomoedas. Mas antes de ser um interesse de outra natureza, é um interesse político. Está a ver? É muito interessante ao Trump poder usar as criptomoedas para diminuir o poder do Banco Central, que é o único poder que ainda mantém-se na tal agenda que nós falávamos há bocado, política, não é? E estrangeira da América. O Banco Central ainda mantém-se controlado por essa mesma agenda. Mas é o único instrumento dessa agenda, ao qual o Trump pode opor um fundo americano de criptomoedas que garante a estabilidade das criptomoedas. Mas, professor, o professor aqui está a colocar em cima da mesa a possibilidade de, a partir de 2025, porque estamos a analisar tendências, daqui para a frente, de todas estas instituições e todas estas estruturas de checks and balances desaparecerem. Ou poderem, pelo menos, ser rendidas como insignificantes. Estamos noutra época. E, portanto, temos que nos habituar à ideia de que entramos numa época diferente. É uma época em que o Estado Nacional, como nós o entendemos, moderno, contemporâneo, entrou em colapso. Na base de todo o positivismo das leis, com todas as suas seguranças, com todos os checks and balances que estava a referir. Tudo isso tudo o que resta do século XIX e que chegou ao século XX chega cansado. Portanto, nós vamos redefinir agora novos modelos. Este modelo de império transacional, de interesses, é muito mais próximo da ideia da política do Platão do que e do Maquiavel, sobretudo, do que aquelas ideias do século XX. Todas as organizações internacionais do século XX estão falidas. A ONU não serve para nada. A OCDE serviu para a agenda americana no Ocidente alargado, hoje já serve pouco. O Tribunal Penal Internacional também pelos vistos, serve para uns, mas não serve para outros, não é? Todo esse modelo, toda essa arquitetura tem que ser redesenhada. Nós entramos quase que num colapso pós-guerra. Com a emergência de um poder imperial novo. Ou seja, será que se esgotou as consequências da Segunda Grande Guerra Mundial? É isso? Ou o pós-Segunda Guerra Mundial acabou, sim. Sim, estamos agora no pós... Já nem sequer o pós-Guerra Fria, porque o pós-Guerra Fria foi o mundo unipolar e multipolar. Mas aí era uma consequência que nós sabíamos que ia acontecer. Um ou outro ia ganhar, exato. Não podiam ganhar os dois, não é? Hoje há um padrão diferente. Eu acho que há quem diga mesmo que a Terceira Guerra está aí, portanto está redefinindo o conceito de Estado, de guerra, de soberania, de poder, Não, a guerra é sempre a mesma. A guerra, seja política ou seja ativa, é sempre guerra. É sempre política. A política é uma forma de guerra.
ou a guerra é uma forma de política, como queira. E, portanto, o que nós estamos é a regressar aos conceitos iniciais, primitivos de política, e deixar para trás essas amarras que foram criadas no mundo que se quis ideal, que foi o mundo hegemónico do Ocidente. Esse mundo será diferente. Vai ser diferente, e este mundo pós-Estado moderno, Estado contemporâneo... Mas onde é que... Onde é que isso vai levar? Onde é que começou isso? De alguma forma, quase que parece que a Europa foi precursor de uma cultura em que, se por um lado tínhamos os mercados, por outro achávamos que todos podíamos ser iguais. Isso vem do marxismo. Essa ideia de igualdade são ideias marxistas. A ideia do mérito e da competição e da igualdade do ponto de partida, mas diferenças no ponto de chegada, são as ideias mais liberais. Estes dois modelos estão, de alguma maneira, esgotados. Nós entramos agora no mundo das tecnologias, no mundo da informação, no mundo de toda a informação, em que nós vamos saber bem o que é o bem e vamos saber bem o que é o mal. E essas categorias não são relevantes para a política. O que vai ser relevante para a política é quais são os meus amigos e quais são os meus adversários. E portanto, é nessa área que eu vou ter que atuar. E a definição do poder e as estruturas do poder vão ter que se habituar a isso. Portanto, há aqui uma verdadeira mudança. Nós estamos a voltar a um período renascentino do poder. Nós estamos numa nova renascença, claramente. E a típica política da renascença é aquilo que nós estamos a ver emergir, com impérios, com principados, com interesses, em que são conceitos pré-Westfália, pré-Estado moderno, Estado nacional. Estamos a voltar a isso, estamos a voltar a um novo renascimento. E falta quem o defina. Eu acho que vai haver todo um trabalho teórico agora também à volta disto para se definir estes conceitos. Vamos então àquilo que podem ser, e temos já abordado, não é? Mas as tendências culturais para 2025, porque isto tem que ter alguma implicação naquilo que são os populismos e os nacionalismos, não é? Sem dúvida. O próprio conceito de nação, a ideia é, quando o populismo e o nacionalismo emergem, será que as identidades locais vão explodir? Eu acho que uma das tendências que nós estamos a assistir, por causa das redes sociais, é exatamente a que sermos todos muito mais iguais uns com os outros, ou sermos muito mais tolerantes com a diferença de uns dos outros. Não na perspectiva woke, que é uma imposição do igualitarismo por lei, mas na tolerância natural, na abertura cultural. Não há... A minha cultura é o resultado da cultura sueva, celta, árabe, germânica, etc. A minha é de todos. Somos todos nisso, somos todos muito parecidos, como ponto de partida. E as redes sociais, a grande abertura das redes sociais, o próprio universalismo que as redes sociais permitem, apesar das limitações do algoritmo, e poderíamos falar sobre qual é o impacto que o algoritmo tem na identidade nacional. Eu julgo que isso vai ser tudo muito atenuado. É uma das tendências, vamos ser todos muito mais iguais. Essa tendência já vinha do século passado. Mas para já não é o que sentimos, por exemplo, em Portugal, com estas questões das imigrações e tudo. A questão nós vemos que os partidos... A questão da imigração é uma questão política, no sentido em que é uma questão que divide amigos e inimigos. Se você for, por exemplo, aos cantões suíços, os cantões onde a agenda de imigração fez votar nos partidos que são contra a imigração são os cantões onde não há problemas de imigração. Portanto, não tem nada a ver com a realidade. Tem que ver com a narrativa. E essa narrativa resulta. A narrativa do medo resulta sempre. Eu, se meter medo com alguma coisa, pode ser com os assaltos, pode ser com os imigrantes, pode ser com as doenças, pode ser... O medo é um instrumento de narrativa, é uma narrativa ótima e é um instrumento de poder fantástico. É um poder manipulatório, como outro qualquer. A questão da imigração, eu não estou a dizer que não há problemas com a imigração, que ela não deva ser regulada e tem que ser, mas, sobretudo, ela tem que ser com base no mérito e no talento.
um tal capital, um novo capital, mais do que o investimento direto, que também é importante, mas é o capital. O professor não acha que de alguma forma estamos a encontrar aqui uma contrariedade em relação àquilo que nós dissemos? Ou seja, quando o professor diz que a tendência é para o aparecimento dos impérios e os imperadores comunicam diretamente com as pessoas, mas é aquilo que nós vemos os nacionalismos e os populismos a fazer. Passam mais tempo nas redes sociais do que propriamente na própria... As políticas públicas. Sim. Como é que uma coisa não anula a outra? São duas tendências que coexistem. Uma, nós tornarmos mais tolerantes perante os outros, porque vemos mais os outros nas redes sociais. Já disse que o algoritmo pode ser relevante. Porquê? Porque o algoritmo, sobretudo agora que nós nos libertámos da censura woke, o algoritmo vai-me dar... O que é que me dá? Dá-me aquilo que eu procuro. E, portanto, se eu procuro mais azul, eu vou ter mais azul. Se eu procuro mais encarnado, eu vou ter mais encarnado. Portanto, a rede social não faz censura. O que ela faz é dar-me mais daquilo que eu quero. Porquê? Porque o seu objetivo é vender publicidade no final do dia. E, portanto, com essa limitação, e, portanto, se eu procuro mais temas nacionalistas portugueses, eu vou ter mais disso. Se eu procuro temas mais de identidades portuguesas, eu vou ser mais português. Há essa limitação. Mas as redes sociais criam uma oportunidade para nos tornarmos mais iguais a todos nós. O mundo do consumo torna-nos todos mais parecidos. Todos nós vestimos da mesma maneira, todos nós atuamos da mesma maneira. Há uma espécie de normalização, uma espécie de média no consumo que tende a generalizar-se. Porque, de facto, a China... vai ter problemas, está a ter grandes problemas económicos neste momento e não consegue ter dinheiro para dar o salto para o consumo interno. É preciso muito investimento para que aquela gente consiga consumir internamente. Mas vai começar a haver 600 ou 700 milhões de chineses que começam a consumir como classe média. Política made in China, by China for China. Mas isso é um bonito slogan. Agora, em realizar isso, é preciso um investimento colossal que nem a China tem recursos para isso. Está a ver? Na China ainda há 120 milhões de pessoas com fome. A China ainda tem um PIB per capita baixíssimo, de nível cresceu muitíssimo, é extraordinário. Sim, é um milagre. O peso do PIB chinês na economia mundial ainda é relevante, mas não vai ultrapassar a América. Isso é outra das ficções. Os Estados Unidos tinham cerca de 19 mil trilhões, em linguagem americana, de PIB há 10 anos, e os chineses estavam nos 12, 13 trilhões. Neste momento, ou 14 trilhões, neste momento, os Estados Unidos estão em 29 trilhões e a China está apenas em 18,9 mil milhões. Isto está ao nível da Europa. Portanto, há aqui os Estados Unidos, nos últimos anos, com a tecnologia, aceleraram de tal maneira que não têm comparativo na história da humanidade. Nunca houve um império tão diferente como este. Este é, de facto, um império que tem uma riqueza enorme. Porquê? Porque é uma ilha do ponto de vista estratégico. Os Estados Unidos têm mercado, têm tecnologia, têm recursos. Não precisam de ninguém. Vivem sozinhos. E se eles juntarem ao Groenlândia, ainda atacam outros. Não? Mas, por exemplo, em relação a isso da Groenlândia, ainda bem que menciona, porque... obviamente, nós vemos no mainstream media a ridicularização desta afirmação de Trump e, no entanto, eu sigo alguns dinamarqueses da Groenlândia, inuites, ou seja, nativos, e não os vi de todo a ficar muito chateados com a possibilidade de fazerem parte dos Estados Unidos. Pois, se calhar, perguntássemos aos açorianos se eles queriam ser parte dos Estados Unidos, eles também queriam. Não sei se não queriam. Mas eu não arranjo problema. Não dê ideias. Agora, você não dê ideias. A Dinamarca tem sido clara. Obviamente que o futuro da Groenlândia é definido pela sua população. E, portanto, se a sua população... existe um partido independentista da Groenlândia.
Provavelmente eu não acredito que a Groenlândia seja comprada pelos Estados Unidos, claro, mas acredito que um processo de maior autonomia e de maior envolvimento estratégico americano na Groenlândia que possa acontecer. Sim. Agora, as compras faziam-se no século XVIII, em que de facto Napoleão vendeu territórios à América. E os americanos depois compraram a Louisiana, não é? Pronto. Sei lá, mas que você está a dizer que estamos a falar no renascentismo político, não é? Sei lá, porque é que não... Tem aberto novas formas de fazer política, novas formas de organização, e essa própria ideia de Estado Nacional, não sei se não tem limitações. Por exemplo, não falámos em África, todos nós achamos a África, há grandes tendências em África, pode ser importante. Por exemplo, este corredor de Moçambides, não é? Que está, do Lubito, que está a ser construído que vai até à Zâmbia e Tanzânia. A recuperação do mapa cor-de-rosa não pode ser uma tendência? Porquê? Criar grandes unidades económicas com espaço, com desenvolvimento interno. Estes países, o que é que estes países tinham? Tinham portos de onde saíam, de onde se tiravam coisas. O que é que agora se está a fazer? São redes de ligação do mercado interno. Essas redes não cabem num país isolado. Se calhar um conjunto de países passa a ter uma relevância muito grande. Estávamos há bocado a falar de que a estratégia chinesa pode ser para atacar o aumento das tarifas do Trump, pode ser deixar de comprar produtos agrícolas aos Estados Unidos. Veja o que é Angola, o Zimbábue, o Botsuana, Moçambique, a Zâmbia, a Tanzânia, todos juntos como uma frente agrícola. O peso que isto tem no mercado mundial. Está tudo em aberto. O que nós temos é que ser mais estratégicos e temos de ser mais focados naquilo que queremos para os países. E o que queremos para os países é os interesses dos seus países, é que as populações vivam melhor. Esse é que tem que ser o objetivo. Embora não estejamos a falar exclusivamente das eleições americanas, mas é uma tendência. Na semana em que Trump tomou a posse, eu recordo que depois do resultado das eleições, um dos nossos convidados, creio que o Nuno Garopa, mencionar que, acima de tudo, foi a grande derrota das políticas woke. Será que políticas que parecem defender ou são tendencialmente para a defesa de minorias conseguem, de facto, fazer com que se mude, paradoxalmente, a visão que se quer para a liderança política de um país? Nós não nos podemos esquecer o que é o wokeismo. O wokeismo é uma forma nova de marxismo. O marxismo, basicamente, era uma teoria de crescimento por planeamento central. Com o colapso da União Soviética ficou claro, já era para muitos, mas ficou claro que o socialismo e o comunismo não servem para o crescimento económico. E, portanto, todas as opções de crescimento económico falharam com base na doutrina marxista. O que é que os marxistas fizeram? Temos que arranjar aqui um negócio para nos mantermos no poder. O negócio que eles mudaram foi: vamos fazer políticas sociais. Com o Reagan, com a queda e o crescimento e a explosão. Quando o Reagan tomou o poder, e depois o sucesso da Escola de Chicago, o sucesso do chamado neoliberalismo, esse sucesso faz com que todos os governos de esquerda no Ocidente alargado caiam. E a esquerda tem um problema. Como é que voltamos ao poder? E há um senhor, que é o reitor da London School of Economics, o Sr. Giddens, que vai criar a tal terceira via. O que é a terceira via? É utilizar os instrumentos do capitalismo para fazer políticas sociais. E o que é que resulta desse? Vamos fazer uma política da habitação. Como? Crédito a toda a gente. As pessoas não podem pagar, não interessa, o Estado garante. Freddie May Clinton, ou Guterres em Portugal, ou Blair em Inglaterra. A terceira via é isto. As pessoas, temos que fazer uma política de educação para todos. Toda a gente tem acesso à universidade. Como? Mas não tem, como é que paga? Crédito bancário para os estudantes. Baixar as notas e a avaliação de talento. O que interessa é que eles entrem. Esta política resultou em quê? Porque as universidades são tomadas pela cultura woke, não se admite, muitas das análises não admitem isso. Mas porquê é que houve a crise de 2008, a grande crise financeira
de 2008, a principal razão foi esta doutrina da terceira via, da utilização das políticas de crédito e do sistema financeiro e do sistema bancário para fazer políticas sociais. Tudo falhasse completo. A política da habilitação falhou, o sistema financeiro entrou em colapso, os estudantes na América estão todos endividados e não se sabe como se sai disto. Portanto, falhou completamente. E quando falhou, o que é que a esquerda americana para voltar, os marxistas americanos para voltarem de novo ao poder, o que é que fizeram? Vamos tratar dos comportamentos, vamos estabelecer o igualitarismo, que é sempre a mesma doutrina marxista. Ora, é isso que entrou agora em colapso. Nós percebemos, as empresas percebem que começaram a perder lucros. E o grande foco que nos interessa são os stakeholders. E qual é o principal stakeholder? É o acionista. E é muito mais importante eu dar rendimentos ao acionista, porque é ele que me pôs ali, ele é que investiu em mim, do que estar a fazer políticas wokeistas ou políticas de igualdade que não me levam a nada. E mais, a grande contradição das políticas wokeistas é que ela é a negação de si própria. Quando eu digo, eu tenho que ter cotas para mulheres. E então eu ponho uma mulher que é doutorada. Uma mulher que é doutorada é provavelmente filha de uma classe rica. Não é filha de um operário. É? Ou seja, enquanto que, como há muitos mais homens que são doutorados, ou havia naquela altura, era muito mais provável que os homens viessem de origens sociais diversas, mais diversas do que as mulheres que conseguiam isso. Só as mulheres muito poderosas, muito ricas, de grandes famílias, é que o conseguiam. Repara, até aqui há uma contradição. Eu quero promover os mais desfavorecidos, mas finalmente eu estou a promover os classe alta. E acha que também economicamente as grandes empresas, as grandes instituições, uma Hollywood com o foco naquilo que são de facto produções woke, acabaram por ver os seus rendimentos de facto e os seus lucros a caírem abruptamente, ou seja, com o mercado a dizer há um limite para tudo? Não, eu julgo que é sobretudo as grandes empresas. A BlackRock foi a primeira a acabar com isso nas suas participadas. Hoje estamos a ver as grandes empresas todas, a Meta, o Facebook também está aí por aí, a McDonald's, estão todos a acabar com isso. E não, o Facebook foi muito hipócrita a dizer isto é sinal dos tempos, é porque o tempo mudou e, portanto, nós... Não é verdade. Eles estão a fazer isso porque isso é economicamente relevante. É mais importante nós termos políticas focadas no mérito e na qualidade, e na produção, e na produtividade, do que termos políticas focadas na igualdade. Eu posso fazer igualdade com o rendimento que tiro. Eu, se não tenho rendimento, não posso fazer igualdade, mesmo que ponha tudo, ou ponho todos os pobres. Deixe-me colocar aqui, não temos muitos minutos, mas pronto, uma questão que pode eventualmente até ser polémica. Se houvesse outra liderança no Departamento de Bombeiros da Califórnia e de Los Angeles, provavelmente a resposta a estes incêndios teria sido outra. Não tenho informação sobre isso. Muito bem. Olhando para então as grandes tendências, como é que nós, enquanto cidadãos portugueses, devemos analisar isto, sendo que o medo de facto congela, mas como é que nós no nosso dia-a-dia podemos olhar para esta transformação? Portugal é um país que tem imensas oportunidades. Primeiro, num contexto de guerra na Europa, que provavelmente se acelerará e aumentará, eu acho que portanto, vamos ter guerra durante bastante mais tempo. Não acontecerá com Trump o mesmo parece, que pelo contrário, há o Israel. risco de haver um envolvimento americano, como aconteceu no Vietnã. E, portanto, eu acho que pode haver aqui uma mudança. Uma continuidade do processo na Europa, com um forte agravamento da inflação e dos preços de energia, sobretudo, e o impacto que os preços de energia têm na inflação. Portugal é sempre um país pacífico, é o país que está mais longe da Ucrânia, é o país que, apesar de tudo, tem uma localização geoestratégica importante. Se houver grande dificuldade nos próximos anos com o fornecimento de energia russa, a porta de entrada de Sines pode ser relevante. Nós vamos ter que definir os nossos amigos e os nossos inimigos, de acordo com o império que existe, de acordo com a potência marítima dominante. E, portanto, nós, se calhar, não podemos ter os amigos que temos tido e vamos ter que escolher novos amigos.
E depois é apostar em energia, porque só com a energia é que nós podemos ter as novas tecnologias. A quarta revolução industrial implica uma base energética crítica. E ou nós temos energia ou não temos. E, portanto, o nosso debate sobre a energia, o nosso debate sobre o nuclear é o debate que nós vamos ter que fazer. Essencial. E lá está, aí está uma posição onde os partidos à esquerda continuam com aquele medo de Woodstock, daquilo que na altura se calhar era entendível quanto à energia se calhar vão e ser ao nuclear. menos relevantes nas próximas Muito eleições. bem. Professor Rui Teixeira Santos, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe que amanhã vamos estar de volta à mesma hora. Pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, coloque o seu gosto, que é sempre importante para ajudar o algoritmo. De resto, uma boa noite e até amanhã. Muito obrigado por estar connosco. Obrigado.